E esta noite eu quero meditar sobre isso, o Deus que visita. Quando Deus visita, Ele traz vida. E eu estava estudando na Bíblia as visitações de Deus, não vou citar todas, claro, mas algumas delas. E me lembro algo muito interessante, quando Deus visita o primeiro homem, o Adão. Deus o cria e o visita. E Deus o visita e o transforma. Deus pega ele de um barro, sopra nele alma vivente e o transforma num homem cheio de ideias. Deus fala para ele: eu coloquei você no jardim para lavrar, para cultivar. Deus transforma um barro em alguém que iria cuidar do jardim de Deus. Deus visitou aquele homem. Quando pegamos a história de Noé, Noé era um homem comum. Até que na geração dele ele faz diferença. Deus o escolhe, o visita e diz para ele: constrói uma arca, coloque ali um casal de cada animal, a tua família, porque derramarei um dilúvio sobre a terra. Ali é uma visitação não contra a iniquidade, isso foi o dilúvio, mas uma visitação em favor da intimidade. E a partir do momento que Noé é visitado, ele é transformado de tal forma que ele vive resistência, mas ele supera, ele persevera, ele prevalece diante das resistências. Interessante que quando Deus visita ele, logo depois, enquanto ele construía ali a arca de Deus, quantos críticos não passaram ali? Meu querido, se você não tiver uma experiência com Deus, você não vai saber lidar com os críticos. Se você não tiver uma experiência, uma visitação com Deus, aquilo que está no mundo vai ser maior do que a voz de Deus. Aquilo que está fora vai ser muito maior do que aquilo que está dentro. Deus sabia que precisava de Noé. Diga comigo: Deus precisava de Noé. E interessante que para Deus usar Noé, Deus primeiro teve que forjar Noé, capacitar Noé, ver graça em Noé, até que no momento que Deus o visita, ele se torna forte para vencer resistência. Então Deus honra e o nome do Senhor é glorificado. Vejamos também Abraão, um homem abençoado. O Senhor diz para ele assim: querido, sai da tua terra e da tua parentela. O propósito de Deus era convidar ele não só a sair de Ur, dos caldeus a Canaã, mas sair de um lugar de maldição e plantar ele numa terra de bênção. E o Senhor diz para ele: esse é o convite, e a promessa é: eu te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E depois, qual que era a última promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu querido, Deus, ele tem uma dinâmica muito interessante e uma didática fenomenal. Aquele homem foi para uma terra e o Senhor diz: eu vou te mostrar. Ou seja, não era uma terra que ele conhecia, era uma incógnita na mente dele. Mas Deus mostrou para ele a promessa, porque ele tinha que buscar sair de Ur para ir para Canaã, não pelas bênçãos, mas pela promessa. A promessa não é a bênção final, é o processo para a bênção chegar na nossa vida. Então a partir daquele momento ele se anima e ele deixa a sua terra, a sua parentela e vai, até que no meio do caminho o Senhor mostra para ele qual era o caminho e o Senhor o motivo. E da mesma forma a didática, quando diz que é fenomenal, em que ponto de vista que eu digo? No momento onde Deus fala para ele: olha, sabe como vai ser a tua descendência? Olha para as estrelas do céu, e se você puder contar, é assim que será a sua descendência. Ele olha e não pode contar. Então Deus mostra o tamanho da promessa para ele, e naquele momento Deus o visita. E quando Deus o visita, Deus o capacita e Deus o forja, e através dele, do passo de fé dele, a vida dele é abençoada, a vida de Isaac é abençoada, a vida de Jacó é abençoada, as 12 tribos de Israel foram abençoadas, os reis foram abençoados, os juízes foram abençoados, os profetas foram abençoados, Jesus, raiz de Davi, nasceu, e eu e você fomos abençoados. Tudo por causa de uma decisão, por causa de uma visitação. Uma visitação pode mudar uma história. Vamos mais para frente. O povo de Deus no Egito, 430 anos como escravo.
Deus fala para eles: eu vou resgatar vocês, eu vou visitar vocês. Mas Deus primeiro, para visitar e resgatar o povo, Ele teve que levar um homem e mostrar para esse homem uma sarça ardendo. E quando esse homem viu a sarça ardendo, ele viu a visitação de Deus, e aquilo transformou de glória em glória. Uma visitação de Deus na minha vida e na tua vida é poderoso para mudar a nossa história. O Deus que visita, sobre isso que estamos falando hoje. O Deus que dá uma experiência, e essa experiência você leva para a vida toda. Experiência não é o testemunho que me contaram, é o testemunho que eu vivo. Não é uma experiência que eu ouvi falar, mas aquilo que agora eu vejo. Jó teve uma visitação, até o momento que ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, os meus olhos te vê. Ana teve uma visitação, ela vai diante do Senhor, pede um filho, e Deus dá graça e dá Samuel para ela como filho, e ali Deus visita e abençoa aquela mulher. Sabe, irmãos, quando Deus visita, muda a história de uma pessoa. Eu profetizo esta noite, Deus vai nos visitar ao ponto de mudar a nossa história, de mudar a nossa família, de mudar os nossos planos, de mudar áreas que estão em ruínas e trazer vida. Diga amém se você crê. Tantas palavras, tantos homens eu vejo, Deus visitou. Estávamos falando de Daniel, Deus visita Daniel. Tantos homens que Deus deu para eles uma experiência poderosa, e aquela experiência produziu vida. Eu quero falar de um homem muito especial, e eu quero convidar você a abrir no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Não tenha medo do que Deus quer fazer. Quando Deus manda alguém sair do barco para andar sobre as águas, Deus não está planejando um naufrágio. Deus está planejando um milagre. Quando Deus fala para você: sai da tua terra, Abraão, Deus não está falando: eu vou deixar você solitário. Deus estava dizendo: eu vou te dar uma nova família. Quando Deus falou para Ana: vai ao meu altar, Ele estava dizendo: eu não vou desamparar você. Ele estava dizendo: vou fazer com que os teus sonhos, que aos teus olhos sejam impossíveis, se tornem possível. Quando o anjo visita Maria, mãe de Jesus, o anjo diz para ela: bendita és entre as mulheres, e você vai gerar. E o próprio Isaías diz, né? E um dia ela gerará e dará à luz a um filho, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O anjo visita Maria. Maria ali é abençoada no seu ventre, e nasce o nosso Senhor Jesus, fruto de uma visitação. Uma visitação. Ela pode fazer uma mulher estéril ser mãe de filhos. Ela pode fazer uma pessoa enferma ser curada. Ela pode fazer com que as coisas impossíveis se tornem possível. E esse texto, a Bíblia nos conta algo muito interessante. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. E não tinham filhos. Tudo certinho, mas tinha problema. Não é porque a tua vida está tudo certinho e a minha vida é que não vai ter problema. Os problemas fazem parte, e muitas vezes é a porta para a manifestação do sinal de Deus na nossa vida. Tudo certinho, sacerdote, mulher bacana, casamento estruturado, tudo maravilhoso, mas eles não tinham filhos. Os problemas, nós temos que saber lidar com eles. E aqui vamos aprender a lidar com eles. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. 2 problemas, não era só um. Muitas vezes os problemas se multiplicam. É isso que Deus estava falando comigo. Os problemas se multiplicam. E aqui a Bíblia nos ensina no versículo 8 como reagir ao problema. E aconteceu que ele, exercendo o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Quem que ele era? Sacerdote. O que o sacerdote fazia?
oferecia diariamente incenso ao Senhor. O que ele ficou sabendo? Que a mulher dele era estéril. O que eles ficaram sabendo? Que pela idade eles não podiam ter filho. E o que ele fez no versículo 8 e no versículo 9? Continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Aqui está a lição para nós vencermos o problema e recebermos a visitação de Deus. Continuar fazendo o que temos que fazer. Muitas vezes nós achamos assim, aquele problema veio, eu vou mudar, eu vou desistir. Não, continua, porque você vai ver no final que essa mulher teve filho, e o nome do Senhor foi glorificado, porque ela perseverou, ele perseverou em cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Continua fazendo o que você tem que fazer. Continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Continua designando pessoas para trabalhar, multiplicando ideias, sonhando, projetando, cumprindo o propósito de Deus. O teu propósito, Zacarias, é ser sacerdote. Quem tem o propósito de fazer a tua mulher dar luz não é você, é Deus. O que eu aprendo aqui? Cada um tem que cuidar de uma área. Eu cuido do possível, minha esposa cuida do possível na minha casa, mas Deus cuida do impossível. Tome cuidado para você e eu não entrarmos na região do impossível. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar dessa situação. Você não pode parar o que você está fazendo por causa do teu problema. Cuida do possível. Você é sacerdote? Seja sacerdote. Você faz aquilo, continua fazendo aquilo. Você faz aquela outra, continua fazendo. O versículo 7, que é o problema, deixa que isso está na mão de Deus. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Quem trabalha com o impossível é Deus. Quando a gente quer se meter em fazer o que a gente não é chamado, dá problema. Eu estava vendo ontem lá nos homens, foi muito tremendo, né? Na hora do culto, na hora do mover, na hora da unção, foi maravilhoso. Mas teve alguns irmãos que se meteram a jogar bola. Foi fazer o que não é chamado. Perna de pau, caíram, se machucaram. Pelo menos a foto parece um time profissional, né? A foto parece um time profissional. Tinha uns irmãos, né? Até um pastor foi no banheiro, o pastor, meu amigo que estava lá, falou: pastor, se os irmãos vierem jogar bola com a roupa que eles trouxeram, é porque eles jogam muito. Tinha irmãos que puseram 1 milhão, que foram, na hora que eles chegaram no campo, eu falei: chegou o Neymar aí, vamos ver o que vai acontecer. Irmãos, cada um quando faz o que é chamado, Deus abençoa. Cada um quando faz o que tem que fazer, Deus prospera. Nós não podemos entrar em áreas onde não fomos chamados. Nós vamos entrar em batalha desnecessária. Nós vamos estar dando murro em ponta de faca. Vai cansar, vai esgotar, vai trazer peso sobre a nossa vida. Aquilo que é de Deus não tem peso. Aquilo que é de Deus não tem peso. Aquilo que é de Deus, ele tem responsabilidade. Ele tem muitas vezes o esforço físico, mas aquilo que é de Deus não tem peso. Peso, irmãos, é quando você quer colocar num fusquinha 40 pessoas pensando que é um ônibus de linha. Peso é quando você quer carregar alguma coisa numa mochila e você quer carregar um peso de 1 tonelada. Aquilo que é responsabilidade é aquilo que nos traz o esforço, o suor, mas aquilo que nos faz bem, aquilo que nos dá produtividade. Zacarias tinha algo no coração dele, o foco de ser sacerdote, o foco de ser um homem de Deus, o foco de cuidar bem da sua casa, o foco de manter a sua família. Meu querido, enquanto o milagre não vem, continua fazendo o que você está fazendo, continua dedicando o teu coração àquilo que você está fazendo. Não fique preocupado com milagre, porque você não faz milagre. Quem faz milagre é o Deus que você serve. Diga amém. Versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar, e Zacarias vendo, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe diz: Zacarias, não temas. Toma posse esta noite, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E a Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento.
O Deus que prometeu é o Deus que cumpre. O Deus que falou é o Deus que estabelece. O Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Basta você aprender a lidar com o problema, aprender a lidar com a dificuldade. Deus, quando visita Ele, o milagre acontece. Deus, quando visita Ele, as bênçãos vêm e o sobrenatural acontece. Deus não tinha nenhum momento a visão de Zacarias. Eu estava vendo esses dias, Zacarias, ele tinha uma visão tremenda, mas a visão de Deus era extraordinária. Pensa, o que Zacarias pensava? Quero ser pai, sou sacerdote, vou seguir minha vida, lá tem oração todo dia, eu vou orar todo dia, quem sabe um dia minha mulher vai ter um nenê. O que ele pensava? Vou ser sacerdote e um dia eu quero ser pai. Deus já estava vendo ele não só como sacerdote, não só como pai, mas como um pai de um profeta. Quem foi João Batista? Quem foi João Batista, gente? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Ele que disse isso. Foi aquele que batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus já estava vendo um profeta. A visão do homem era fantástica, um nenê no braço. A visão de Deus era um profeta para a nação, um nazireu, um homem capacitado, um homem que cumprisse votos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do poder de Deus, onde a glória do Senhor era revelada, e o batismo dele se tornou conhecido em toda a nação. Tanto que quando lemos do batismo diz assim: você é batizado pelo batismo de João? Qual que era o batismo de João? O batismo nas águas. O camarada foi conhecido por um tipo de batismo. Então ele estava ali sendo um canal de bênção, e ele mal imaginava que Deus já estava gerando ele lá atrás. Meu querido, quando nós somos visitados por Deus, Deus muda a nossa história. E eu digo para você que não só o momento da visitação e após visitação, Deus já está cuidando da tua vida desde a criação do mundo. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, passado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, passado, e vimos a sua glória, presente, como a do Pai, futuro. Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro, está no controle de todas as coisas, sabe de tudo, tudo vê. Na mesma forma que Deus criou o mundo, no primeiro dia, no sexto dia, que Ele criou Adão, Ele criou Irineu, Ele criou Débora, criou Paulo, criou Tiago, criou Gustavo, criou Karine, criou todos que estão aqui, porque desde a criação, você já foi projetado por Deus, desde a criação, a sua história já estava escrita pelo dedo de Deus. A visitação de Deus, ela é algo que marca a nossa vida, e ela é importante porque ela nos ensina que o plano de Deus já está estabelecido, já está consumado, já está estabelecido. Naquele momento na cruz do Calvário, ele podia falar tantas coisas, estava sofrendo, poderia falar, poderia cessar o seu próprio sofrimento, mas a única coisa que ele fez, cumprir a vontade do Pai. E antes dele dizer ali, está consumado, ele conversa com o ladrão da cruz. E o ladrão da cruz fala para ele: meu Senhor, o que eu faço para estar contigo no paraíso? E ele diz: não é amanhã. Ele diz: hoje você estará comigo no paraíso. Quando Jesus visita alguém, naquele presente momento, a vida da pessoa é transformada. Eu quero declarar que esta noite o Espírito de Deus está neste lugar, visitando a tua história, visitando a tua casa, visitando a tua família, visitando os teus planos, visitando a tua geração, visitando de uma forma poderosa, assim como visitou aquele homem, o ladrão da cruz, e o Senhor falou: hoje eu mudo a tua história. Deus está mudando a tua história hoje. Se você crê, diga amém. Aqui um pouco à frente, vamos comigo ainda em Lucas 1, versículo de número 67. E Zacarias seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo. Outra lição. Foi sacerdote, orou e agora ele profetizou.
Existem momentos que é momento de fazer o que tem que fazer. Existem momentos que é momentos de orar e orar e orar. E existem momentos que é momentos de profetizar. Quando o menino já estava no braço dele, é quando é narrado essa história. E ele diz: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar a misericórdia aos nossos pais e lembrar da sua santa aliança. Aqui é um segredo. Muitas vezes nós estamos esperando uma visitação de Deus e nós estamos diante de uma palavra maligna, que é a palavra que nós mesmos declaramos para nós: não vai dar certo, não vai dar certo, não vou conseguir, não posso, não consigo. Deus já tinha visitado o seu povo, mas Deus estava esperando esse homem profetizar. O que tem saído da sua boca? O que a tua boca tem declarado? Quais são as palavras que tem gerado? Porque palavra tem poder. O que tem saído da sua boca? Existe algo interessante que ele orou uma asa do avião, mas só oração não era suficiente. Talvez a mulher dele estaria grávida e ia nascer um nenê. O milagre ia acontecer, mas não ia cumprir o propósito de Deus. Mas a partir do momento que ele pega o nenê no colo, ele profetiza. E aí ele ora, ele profetiza. Ele ora, ele profetiza. Ele ora, ele profetiza. Ele ora, ele profetiza. O que Deus está falando para mim e para você? Ou você ora, ou você profetiza. Murmurar nunca. Ou você profetiza, ou você ora. Reclamar jamais. Ou você ora, ou você profetiza. O milagre vai acontecer. Ou enquanto você está orando, ou enquanto você está profetizando. Enquanto você está reclamando, Deus não vai fazer nada. E qual é o papel de Isabel, pastor? Nesse momento, ficou quieta. Existem momentos na vida que a Bíblia diz que é tempo de falar e é tempo de calar. Se você não tem fé para profetizar, então fica quieto. Se você não tem fé para chamar a existência, então fica na sua. Passa o zíper na boca, não conta a tua estratégia, que você vai ganhar essa batalha. Porque naquele momento eu aprendo sucesso. Existem momentos que é para orar e momentos que é para profetizar. E no meio de tudo isso existe um momento de ficar calado. Isabel, ela apresenta-se na história como uma mulher agraciada por Deus, abençoada na visitação de Deus. O seu ventre produz João Batista, glória a Deus por isso. Mas esse homem foi um sacerdote de Deus, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de um homem abençoado. E ele pôde ser um homem abençoado como homem varão, como marido, porque a esposa não estava ali, em cima dele. Existem momentos, irmãs, que vocês têm que deixar o marido fluir no espírito. Se vocês começarem a falar, a murmurar em cima deles, eles vão perder o foco. E eu digo nessa história, mas digo que é o contrário também. Existem momentos que as mulheres estão fluindo no espírito e o marido está lá em cima, está lá em cima. Não, meu querido, ora, profetiza. Pastor, não sei orar e não sei profetizar, então estou fora. Não vou falar nada, eu vou ficar quieto, é tempo de calar, porque quando você cala, Deus trabalha, e Deus cuida de você, e Deus peleja por você, e aquilo que é teu de direito, Deus vai conquistar para você. A Bíblia diz, nós até cantamos, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito e herança nossa. Todas as bênçãos de Deus para nós, é para o nosso povo. Aquele povo hebreu, quando saiu do exílio do Egito, eles tinham a bênção de Deus sobre a vida deles, porque havia uma promessa. Há uma promessa de Deus, eu declaro, sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus, Deus quer visitar o teu coração, mas sempre peça para o Senhor, Senhor, cuida da minha alma. Não deixa eu murmurar, reclamar, desanimar. Eu quero orar, eu quero profetizar, eu quero ser um canal de bênção, eu quero fazer a tua vontade, porque assim então eu virei o melhor desta terra. Eu vou comer o melhor dessa terra. Enquanto eu murmurar, Deus não vai fazer. Enquanto eu reclamar, Deus não pode fazer. Isabel foi uma mulher fantástica. O silêncio dela trouxe a unção sobre a casa dela. Zacarias, homem fantástico, o sacerdócio dele trouxe a bênção sobre a casa dele.
sobre a bênção, sobre a casa dele. E aqui é um ponto, irmãos, para terminar. Deus visita alguém, mas existem momentos que Deus visita o casal, mas o casal tem que obedecer princípios. Princípio espiritual: esposa, acompanhe o teu marido. Está falando aqui, Isabel ia com ele aos turnos? Não, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que espiritualmente ela estava ligada a ele. Meu querido, quando a Bíblia fala que há uma aliança, há um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente, Eclesiastes, está falando marido, mulher e Deus. Existem momentos que as pessoas ligam muito a sua alma, marido, mulher, Deus e filho, marido, mulher, Deus e sogra, marido, mulher, Deus e não sei mais quem. Meu querido, a promessa não é que um cordão de 4 ou de 5 ou de mais não se quebra facilmente. Se tiver mais dobras, é mais elo, é mais fácil estourar. Mas se tiver só 3, é a trindade, é o marido, a mulher e Deus. Então, filho nunca no meio, filho ao lado. Um princípio de Zacarias e Isabel, filho ao lado. João Batista, João, filho de Zacarias e Isabel, não foi mais importante para Zacarias do que Isabel, nem para Isabel mais importante do que Zacarias. Eles entenderam que o filho tinha um devido lugar, por isso eles receberam a visitação de Deus. Deus, quando dá um filho para uma família, Deus dá o filho para ser bênção, não para ser maldição. Deus dá o filho para ser herança, não para ser desgraça. Mas para isso o casal precisa entender o propósito e o valor que está se dando ao filho, o tamanho da importância que se dá ao filho. O filho é importante, marido, mas não mais importante que a sua esposa. O filho é importante, esposa, mas não mais importante que o seu marido, porque o elo do casal está entre o casal e Deus. A partir de então, Deus irá visitar aquele casal, Deus irá curar aquele casal, Deus irá trabalhar com aquele casal. Eu acho que quando Deus fala naquele texto, fecha a porta do teu quarto, eu sei que está falando de uma intimidade pessoal, mas é interessante trazer para os dias de hoje. Eu digo, marido e mulher, fecha a porta do teu quarto. Tenha momentos a sós com Deus, momentos entre vocês, onde filho não se mete, onde ninguém se mete. Ali vocês vão ver a bênção de Deus. O dia que o marido, ele não sabe ser marido, o casamento dele não é bem sucedido. E o dia que a esposa não sabe ser esposa, o casamento dela não é bem sucedido. Esposa, biblicamente, tem que acompanhar o marido, tem que andar ao lado do marido. Mulher sábia, que edifica o lar, que constrói. A mulher, ela tem visão aberta. O marido tem uma visão de cone fechada. Ele olha assim. Ambos vão ter visão global. Se o marido tiver só, a esposa vai ter só aquela visão. Ela não vai ter aquela razão, ela vai ser perdida. E ao contrário também, por isso que Deus estabeleceu esse casal, para que eles pudessem ter uma visitação de Deus e receber juntos da glória de Deus. E eu entendo nesse texto sobre essa família que eles estavam cheios do Espírito Santo. Para terminar, tudo isso que disse, somente vamos conseguir cheios do Espírito Santo. Desde que eu disse do primeiro homem, Adão, até esse último homem que estou dizendo, Zacarias, e tantos outros homens e mulheres que foram visitados por Deus, todos estavam cheios do Espírito Santo. Isaías no capítulo 2, a Bíblia mostra para ele algo tão distante, o que Deus iria fazer. No capítulo 6 mais perto, mas no capítulo 6, depois que ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam um templo, sabe o que ele diz lá? E uma voz me dizia, a quem enviarei? Antes era só visão, agora era visão em relacionamento. E quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Naquele momento, ele estava tendo uma visitação com Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, viver cheios do Espírito Santo.
nós precisamos andar cheio do Espírito Santo. O casamento vai subsistir cheio do Espírito Santo. Vamos vencer aquela prova cheio do Espírito Santo. Vamos passar naquela batalha cheios do Espírito Santo. A peleja nós vamos vencer. Eu profetizo sobre a tua vida, você vai vencer em nome de Jesus, porém cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu tenho desafios que eu vou enfrentar amanhã que eu não sei como lidar. Eu tenho desafios que eu sei que você vai enfrentar essa semana que você não sabe como lidar. Deus vai te colocar em prova que ainda você nunca viveu. Josué, Deus mesmo falou para ele: filho, vai lá, vocês vão levar a arca e vai passar o Jordão, agora é contigo, mas vocês vão passar por um caminho novo que vocês nunca passaram antes. Sabe o que Deus estava falando para ele? Você nunca passou pelo caminho, mas o meu Espírito em você vai te capacitar e vai te dar vitória para passar pelo caminho. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não importa o tamanho do desafio, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa o tamanho da luta, maior aquilo que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem uma reunião essa semana, uma entrevista de emprego, uma decisão para tomar. Eu repreendo todo tipo de cilada contra a tua vida e de oportunistas que queiram roubar você, em nome de Jesus. Mas eu declaro, se Deus te deu o desafio, vai em frente, vai, porque se o mar não se abrir, você vai andar por cima das águas, porque você, minha irmã, porque você, varão, porque você, casal, porque você, jovem, é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas me colocaram numa reunião na empresa, eu nem sei falar direito, me colocaram ali naquele lugar, eu não sei o que fazer. Mas você não sabe, mas quem está em você sabe, e você é cheio do Espírito Santo, e Ele vai colocar as palavras na tua boca, e as tuas palavras serão poderosas, serão tremendas, e Deus vai te usar naquela reunião, porque muita gente vai falar, vai atirar para tudo quanto é lado para acertar. Não, você vai atirar uma vez só, porque a palavra que você vai dizer, eu profetizo, será determinante, e haverá vitória nessa situação, haverá vitória nessa batalha, em nome de Jesus. O Senhor, eu declaro que nesses próximos dias, esse mês de maio, vai desembaraçar os seus caminhos, vai confundir seus adversários, e eles vão querer colocar toda a munição deles numa peleja, mas você não, você terá para emprestar, você terá guardado. Eu profetizo, Deus visitará você, encherá os teus celeiros, transbordará os teus lagares, abençoará a tua vida, abençoará teus negócios, abençoará tua empresa, abençoará teus sonhos, tua vida espiritual. Eu profetizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que te sonda, te conhece, te levanta, te sustenta, conhece o teu deitar, teu levantar, antes que a palavra te chegue à boca. Deus sabe todas elas. Deus tem um propósito. Em tudo dai graças, porque Deus tem um propósito. Porque nós vamos trazer à memória o que dá esperança.